Olá, meus alunos do sétimo ano, tudo bem? Tá todo mundo em casa direitinho? Isso mesmo, continue em casa. Então, vamos continuar nossos estudos? Olha só, a gente parou no início do capítulo 2. Eu até comecei a fazer algumas páginas com vocês, mas a gente não terminou tudo, tá bom? Então, vamos continuar, vou dar uma explicação aqui para vocês. Claro que se tiver alguma dúvida depois vocês podem me chamar, que aí eu terei maior prazer em tirar as dúvidas. Lembre-se que de acordo com os exercícios do livro vai aparecendo questões importantes sobre a matéria, tá bom? Então prestem atenção nos exercícios, nos enunciados do exercício, o que está sendo pedido, porque ali tem conteúdo da matéria. Tá ok? Então vamos lá. Olha só, no capítulo 2 a gente vai falar do gênero textual artigo de divulgação científica. Tá bom? Como que a gente vê um artigo, como que a gente reconhece um artigo, quais são as características de um artigo, para que conhecer um artigo, tudo isso está falando na página 34. Olha aqui, ó, no cantinho aqui esquerdo, ó, o artigo de divulgação científica tem como função principal tornar público o resultado de pesquisas e descobertas científicas, usando uma linguagem que permita ao cidadão comum entender como este trabalho foi feito, quem são os pesquisadores responsáveis e a que conclusões eles chegaram. Ok? Então, olha só, como que foi feito, que conclusões chegaram, qual o objetivo desse trabalho, tá bom? E como que a gente reconhece. Normalmente, os artigos de divulgação científica, eles têm uma linguagem própria, que é uma linguagem científica, uma linguagem acima da norma que a gente... uma linguagem que utiliza a norma padrão, tá? E que está sempre ali dentro daqueles requisitos básicos para o científico, tá bom? Então, vamos lá. Aí, vocês já podem fazer, ó, a página 35, acho que eu já até mandei para vocês fazerem até a página 40. Então, eu vou explicando, se caso tiver alguma outra dúvida, vocês podem me chamar, tá bom? Não tem problema nenhum, não. Mas eu vou explicar porque para vocês poderem saber como fazem as atividades, tá bom? Então, a gente tem aí na página 36, a gente tem um texto que vai até a página 37. É um texto um pouco mais comprido, mas que na página 38, lá na questão 5, nós vamos dividir esse texto. Então, esse texto vai ficar mais fácil para entender. Faça essa questão 5 de acordo com o que está pedindo, colocando no primeiro o que está falando no primeiro parágrafo, o que está falando no segundo. Faz um resumo do primeiro parágrafo. Olha só, quer ver? Vamos ver. Primeiro parágrafo está falando o seguinte. Um estudo apresentado neste mês por neurocientistas da Universidade de St. Andrews, na Escócia, demonstrou que os elefantes são capazes de entender o gesto humano de apontar o dedo sem nenhum tipo de treino prévio. Poucos animais têm essa habilidade. Os cachorros, por exemplo, só desenvolvem com adestramento. Por outro lado, os cães se saem muito bem em avaliações de sentimento. Também neste mês, o neurocientista Gregory Berns, professor da Universidade Emory, nos Estados Unidos, publicou um artigo no jornal The New York Times, no qual afirma que os cachorros sentem mais emoções do que se pensasse. Berns usou aparelhos de ressonância magnética para analisar a estrutura cerebral dos cães e constatou semelhanças com as dos seres humanos, no que diz respeito à constituição e ao funcionamento do chamado núcleo caudado, região associada às emoções positivas. Escreve Berns, a capacidade de experimentar sentimentos como o amor e o apego significa que os cães têm um nível de sensibilidade comparável de uma criança. Essa capacidade sugere que devemos repensar a forma como os tratamos. O que vocês entenderam desse primeiro parágrafo? Olha só, no primeiro parágrafo o que falou? Falou que o elefante tem uma capacidade, né, com os dedos, e que os cachorros têm a capacidade de sentir, têm a capacidade de sentimento. Então falou basicamente da capacidade de dois animais. O que dois animais têm de capacidade? E que estudos foram feitos para apontar essas capacidades dos animais, tanto do elefante quanto do cachorro. Entendeu? Então, é isso que vocês têm que colocar lá no número 5, no primeiro parágrafo.
O que vocês entenderam do primeiro parágrafo, tá? E aí leiam o segundo, o terceiro, o quarto parágrafo e coloca o que vocês entenderam. Dessa forma, vocês vão conseguir entender o texto todo. Vocês vão dividindo o texto, porque ele é um texto um pouco maior, então vai dividindo o texto e assim vocês vão compreendendo o que cada parágrafo está falando. Tá bom? Leem com atenção, com calma. Se não entenderem, volta, lê de novo, não tem problema. Pode ler umas 3 vezes, que não tem problema algum. Tá bom? Vai lendo enquanto precisar. Aí na questão 11 está falando, ó, palavras, identifique no texto palavras e expressões próprias da linguagem científica. Foi o que eu acabei de falar. Expressões próprias da linguagem científica. O que a linguagem científica normalmente trabalha? Com que tipo de palavras, com que tipo de expressões que normalmente são usadas, que nós não usamos no nosso dia a dia, entendeu? Mas que na comunidade científica é muito usada. Ó, uma palavra que tem aqui que vocês podem ver é neurocientífica, tá? É uma palavra própria da expressão científica. Então, vocês podem colocar ela como exemplo, entendeu? Procurem por outras, vê se há outras também, tá bom? É isso que quer dizer, ninguém fica falando por aí na rua neurocientistas, né? Mas é uma palavra própria, é uma expressão própria usada dentre os cientistas, né, na academia cientista, tá bom? Outra coisa que eles vão pedir para olhar, tempo e modos verbais, prestem atenção. Eu acabei de ler o texto, vai lá, dá uma olhadinha nos verbos do texto, circula os verbos, ó, mostrou, são capazes de entender, se desenvolvem com adestramento, dá uma olhadinha em todos os verbos que tem, tá? E vê o verbo tá o quê? Tá no presente, tá no passado, tá no futuro, tá em que modo? Tá no modo indicativo? Lembra que a gente falou sobre o modo indicativo que quer dizer certeza? O subjuntivo que quer dizer dúvida? Qual dos 3 modos estão? Entendeu? Isso está querendo dizer o quê? Eles estão mais apontados para certeza, para uma dúvida, como que é? Tá bom? Então, dê uma olhadinha nisso, presta atenção no tempo, se é no presente, se está no presente, se está no passado, se está no futuro. Então, o primeiro passo é reconhecer o verbo. Reconheceu o verbo, marcou os verbos do texto, presta atenção. Em qual tempo que eles estão, presente, passado, futuro, qual modo eles estão, se é o subjuntivo, o indicativo, tá bom? Presta atenção direitinho e dá para responder numa boa. E aí, se vocês forem para a página 40, na página 40 tem lá no final da página 40 o gênero divulgação científica. Podem grifar, podem ler com calma, porque é aqui que realmente está falando todas as características, as principais características do gênero. Se precisar, dá uma lida aqui para depois fazer as atividades de novo, tá bom? E prestem muita atenção no que tem que ser feito, tá? No que está pedindo. E aí nós vamos para o uso de parênteses e de aspas, tá bom? Essa é uma nova matéria, que aí eu vou passar depois para vocês uma videoaula sobre ela, tá bom? Por enquanto a gente fica por aqui. Eu quero que vocês fiquem em casa e que vocês planejam uma rotina, como eu falei no início, para que dê tudo certo, tá bom? Nos estudos de vocês, para que vocês consigam realizar todas as atividades com calma. Se tiver alguma dúvida, pode me procurar, estou à disposição, tá bom? Obrigada pelo carinho, estou com saudades e fiquem em casa. Beijos!